Esperar o pessoal entrar. Vamos falando aí de onde vocês estão falando, aí o pessoal do Brasil inteiro, aí de vários lugares do mundo tem participado aí diariamente aqui. Tá aí o Vitor Lucas, bom dia. Tá aí o Pedro, bom dia. A gente já viu muita coisa bacana ontem, foi realmente bem legal a live. E hoje segura na cadeira, que também vai ter coisas bem interessantes que a gente vai, né, obviamente conectando com os conhecimentos de base que a gente foi aprendendo ao longo desses últimos dias. Goiânia aí, Valente Moura, Rio Verde. E o sorteio, pessoal. Eu tô terminando de ler todos os comentários. Primeiro, parabéns aí para todo mundo que está participando. Realmente altíssimo nível, mostrando aí que realmente o pessoal tá dominando bem os conceitos. E tô pensando em fazer como tá muito difícil, né, de escolher, tem muita coisa boa. Tô pensando em fazer uma final. Então eu tô pensando em selecionar os 2 melhores comentários e aí eu colocar para votação aqui no Instagram, e aí vocês me ajudam a escolher quem será o vencedor que vai ganhar uma cópia do Portfólio Permanente e também uma caneca do Seja Humilde Perante a Incerteza. E aí vocês me ajudam, a gente faz essa grande final, que eu acho que vai ficar bem bacana, porque tá bem difícil, tem muito comentário bom, impressionante, muito bom. Parabéns aí para todo mundo que participou. Mostrando aí que dá para, né, a gente tratar em alto nível, né, o mercado financeiro, conhecimento de base, de uma maneira técnica, né? Então bem legal. No dia de hoje a gente vai falar de cenário macro, né? Cenário macroeconômico, só que um cenário macro aplicado ao mercado financeiro. Então, o que eu vou pedir para vocês? Ontem eu pedi para vocês colocarem o chapéu de gestor de portfólio. Hoje eu vou pedir para vocês colocarem então o chapéu de economista-chefe, por enquanto. Então, todo mundo aí coloca então o chapéu de economista-chefe, que a gente vai fazer uma análise bem legal, né, com esse foco, né, da economia, como é que está o cenário macro, mas aplicado aos investimentos. E também é legal vocês terem alguma coisa aí para anotando, vai anotando aí, né, fazendo as anotações. Outra gentileza que eu queria pedir para vocês, pessoal, se puderem, vão compartilhando essa live, que eu acho que é um conhecimento importante. A gente está aqui ao vivo, né? Essa aqui eu não sei se fica salva. Ontem era um conhecimento realmente que as pessoas precisam ter, né, para a gente ter uma evolução, né, no ecossistema de investidores. Então, peço a gentileza aí de compartilhar essa live aí para quem você acha que merece ter essa informação, que seria útil. Bom dia aí, Yuji Ferrari, aí, um abração aí. Tá aí a Andréia também. Então, acho que já podemos começar, tá? Como é que eu dividi a live de hoje, tá? A gente vai ver quais os principais sinais econômicos que são interessantes dentro da aplicação de portfólio. Vamos falar um negócio que é muito difícil você ver por aí, pouca gente fala, explica, que é o ciclo clássico dos ativos relacionado ao que está acontecendo na economia. Na Convex a gente já vem trabalhando isso já há algum tempo, mas eu faço questão de trabalhar com vocês também aqui. E vamos à prática, né? Vamos dar uma olhadinha também como é que está a economia brasileira, vamos dar uma olhadinha como é que está a economia global, americana, chinesa. Então perceba a trilha que a gente vai fazer. A gente botou o chapéu de economista-chefe, a gente vai aprender alguns conhecimentos de base, assim, pré-requisitos importantes, para a gente depois partir para o estudo de caso prático, com os dados reais que estão acontecendo agora. Então, uma live bem prática, né, para a gente desbravar aí esse mundo da economia. Porque qual que é o ponto de partida para você fazer uma boa alocação de recursos dentro de um portfólio? Vocês viram que praticamente todos eles partem desse pressuposto. Ray Dalio, o Harry Brown, outros grandes nomes, né? O próprio Gene Simons, que tem um fundo Quant, para ele conseguir programar e ter lá, capturar as anomalias, ele tem que ter um grande conhecimento sobre esses canais de transmissão que a gente chama em economia, grandes fundos macro, né, que tem pelo mundo. Então, assim, o ponto de partida para você saber se um ativo vai se beneficiar mais ou menos nos próximos meses, nos próximos anos, é você ter um cenário base econômico. Se você não tem isso, você está literalmente no escuro, porque você não sabe será que vai afetar os resultados das empresas ou não, será que vai? Então, ó, segura na cadeira aí que a gente já vai começar com um ponto bem interessante, que
que o Ray Dalio, para montar o fundo dele que vocês viram ontem, ou todas as estações, ele considera para equiparar o risco. Lembra que ele quer balancear o risco dos ativos? Ele não está olhando ali, eu quero tantos por cento de ações ou renda fixa. Não, ele quer botar ações e renda fixa, mas ele faz um cálculo que não é só determinístico, ou seja, só exato de número, mas com base nas características do ativo, com base no ciclo econômico, para saber quanto é mais ou menos arriscado aquele ativo em relação aos outros para fazer a composição deles. Então dá uma olhadinha. Em caso de economia, basicamente a gente quer olhar, e concordo com o Ray Dalio, a gente quer olhar 4 movimentos que são importantes, tá? A gente quer ver momentos que você tem grandes expansões e crescimentos acima do que o mercado está esperando. Você quer momentos que tem queda no crescimento, desaceleração ou mesmo recessão. Você quer momentos que a inflação sobe muito acima do esperado e momentos que ela cai ou mesmo deflação. Que aí é esse quadrante aí que ele até coloca lá quando ele está explicando a estratégia dele. E mais ou menos, não é, para a gente simplificar, é isso que a gente quer ver. Simplesmente a gente quer ver, conseguir analisar a economia e entender. A economia está vamos até fazer mais fácil, não é? A economia está num crescimento sustentável, ou seja, ela está crescendo e vai continuar crescendo tranquilo aí nos próximos anos, ou é um voo de galinha? Voo de galinha é quando você tem um crescimento por um período, né? Pode ser alguns trimestres, ou às vezes até um ano, e depois vem a bomba, e aí a economia ou ela meio que ela se estabiliza ali num equilíbrio ruim, ou ela embica para baixo e começa a desacelerar. Ou pior, estamos num momento que a economia vinha crescendo e aí ela começa a embicar para baixo. Estamos num momento que é para a gente se preocupar com a inflação, vai ter grandes ondas inflacionárias, enfim. Quando você tem o domínio do conhecimento de base econômico e do cenário base, você consegue entender a configuração econômica que você está lidando e através da configuração econômica que você está lidando, você consegue fazer a alocação, né, desses ativos. Quer dizer que você vai saber exatamente o que vai acontecer e tal? Não, você não vai saber exatamente, mas você vai saber as dinâmicas. Então, por exemplo, quando a gente está falando de cenário base, a gente não está querendo fazer estimativa de que o PIB vai crescer tantos por cento em tal ano exatamente. A inflação vai ser de tantos por cento, blá blá blá. Não! O que a gente quer saber é o quê? Dinâmicas. Eu quero saber se a economia vai continuar crescendo e vai ter um bom ambiente para as empresas gerarem resultados. Eu quero saber se a economia vai ter um ambiente hostil e isso vai prejudicar o resultado das empresas. Eu quero saber se vai ter ondas inflacionárias, como é que elas vão se desdobrar, se isso vai afetar os negócios, como é que vai afetar as finanças do próprio governo, como é que isso vai afetar as outras classes de ativos. Perceba, então, quando você tem uma visão das dinâmicas do que está acontecendo na economia, você consegue definir, né, os percentuais meta, a alocação dos seus investimentos. Então, é muito importante isso e não tem nada de adivinhação, é simplesmente estar lá estudando os dados concretos. Tá, a gente viu a primeira parte então desses 4 movimentos que vocês têm que se perguntar. Vamos ter um crescimento sustentável ou não? Depois a gente vai ver o que é isso exatamente na prática. Vai ter um crescimento que vai decepcionar, que é um voo de galinha? Vai ter uma onda inflacionária? Não vai ter, pelo contrário, estão esperando e aí vai vir o contrário. Olha só, se segura na cadeira aí que olha só que maravilha. Aqui a gente tem o chamado ciclo clássico dos ativos. Ciclo clássico dos ativos é simplesmente você ter um ciclo econômico, ou seja, vocês estão vendo a linha azul é a economia, atividade econômica indo para baixo, recessão, depois se recupera, faz uma expansão, depois ela começa a embicar. É determinístico? É exatamente assim? Não, mas ele te traz ingredientes e traz insights tão importantes para você pensar qual o impacto de cada etapa do ciclo econômico nas classes de ativo para favorecer mais ou menos. E aí está até faltando colocar ativos que são mais sensíveis a variações monetárias e de liquidez. Quer dizer o quê? São aqueles ativos que começam a acordar e pular quando você tem o governo imprimindo dinheiro lá, injetando mais moeda na economia numa proporção muito superior aos produtos e serviços, por exemplo. Mas calma aí, vamos explicar direitinho. Olha só que interessante. O ciclo clássico dos ativos mostra
você tem aí uma simplificação, que você tem bonds, que são a renda fixa, títulos de dívida, ações e commodities. Mostra que tem cada momento que favorece do ciclo econômico uma classe de ativos, não é? Então, por exemplo, quando a gente está com a economia em recessão, vocês estão vendo aí, pessoal, a economia em recessão, essa linha azul caindo. Então, a atividade econômica caindo, você tem lá marcando bonds. Por quê? Bonds, títulos de dívida, fazem o fundo primeiro. Por quê? Renda fixa, você tem que pensar que é como se estivesse comprando uma ação, né? Ela tem um preço, você está pagando um preço por um título. E ela tem uma relação inversa com a taxa de juros, que é por causa do princípio matemático simples de fluxo de caixa. Quer dizer o quê? Olha só, quer dizer que quando as taxas de juros sobem, o preço dos títulos de renda fixa cai. Quando as taxas de juros do mercado caem, os preços dos títulos sobem. E o que está precificando então nesse começo aí? Está precificando que a economia está em recessão, um mercado que a gente viu, o Ray Dalio coloca isso dentro dos princípios dele também, de que o mercado desconta eventos futuros, não só o Ray Dalio, a maioria do mercado, assim, os grandes gestores e analistas, economistas, eles falam isso, tem vários trabalhos de literatura também, acadêmica, que mostram isso, mas enfim, o mercado começa a precificar o seguinte: se a economia está caindo, a atividade econômica está caindo, quer dizer que, opa, o governo vai precisar fazer estímulos. O governo vai precisar reduzir a taxa de juros para quê? Para reativar a economia. Então, as taxas de juros do mercado, principalmente as de prazo mais longo, começam a cair. Ao as taxas de juros cair, o preço dos títulos de renda fixa sobem, ou seja, bonds fazem fundo primeiro, no meio ali da recessão. Ações fazem fundo depois. Por quê? Porque com a recessão em curso, você tem ainda um impacto no resultado das empresas, principalmente reduzindo a receita delas. É um ambiente hostil para elas fazerem resultados. Mas tem outro pulo do gato. O mercado acionário também desconta eventos futuros, mais ou menos uma defasagem de 6 meses, lead time, ou seja, 6 meses antes, mais ou menos, de terminar a recessão, 6 meses antes da economia começar a se recuperar, o mercado de ações vai antecipar isso. Mas perceba que o bonds tem um poder de antecipação muito maior. Além do bonds, tem os ativos mais sensíveis à variação monetária, que são mais antecipadores que o próprio mercado de bonds, de renda fixa, de títulos de dívida. Aí tem o fundo de bonds, abre a contagem para ações. Ações também antecipam, mas antecipam menos a virada da economia, e aí você tem a virada da economia, a linha azul começa a subir. E aí o que acontece? Olha só que interessante, commodities faz o fundo depois, né? É um pouco mais atrasado. Commodities começa a fazer fundo. Quando a gente está analisando aqui commodities, é importante fazer um parênteses. A gente está olhando todas as categorias de commodities, que são várias. É um grande erro falar commodity. Pô, commodity tem metais preciosos, que tem um poder de antecipação absurdo, até além de bons. Então você coloca essa categoria de commodities já num lugar especial. É muito sensível à variação monetária e de liquidez. Metais preciosos como ouro, prata e platina. Só que você tem categorias muito sensíveis ao ciclo econômico, como metais industriais, destaques, cobre e minério de ferro. Você tem commodities agrícolas, que têm suas particularidades, não é? Commodities de energia, que aí você tem petróleo, gás natural. O pessoal perguntando o que quer dizer fazer fundo. Fundo nos preços, tá, pessoal? Pensa aqui que a gente botou o chapéu de economista-chefe, a gente quer municiar nosso gestor, nosso departamento. Quando a gente fala fundo, a gente está falando fundo nos preços, quer dizer que vinha meio que caindo e aí aquilo começa a se valorizar, ok? Fundo nos preços. A economia começa a ficar mais quente, começa a coisa a andar, aí as mais sensíveis ao ciclo econômico começam a ficar quente. Então, repito, o ciclo clássico dos ativos é determinístico, é perfeito? Não, mas ele te traz ingredientes muito legais para você pensar nas diferentes formas que as classes de ativos vão reagir ao ciclo econômico. Juntando com outras coisas que uma mão na roda. Tá, olha só que interessante. Começa a economia andar. Até aí tudo bem? A economia começa a subir, tem uma expansão. Lembrando que isso aí também tem uma variedade de períodos que pode durar anos e tal, cada ciclo. Mas por que? Perguntaram aí, por que bonds está fazendo topo primeiro, topo nos preços?
Porque a economia começa a ficar aquecida, começa a aumentar a inflação e aí o que acontece? Uma pressão para o Banco Central, adivinha fazer o que, pessoal? Subir a taxa de juros. Só que antes dele fazer isso, o mercado sai na frente e começa a precificar o que? Taxas de juros maiores no futuro. Ao subir as taxas de juros, o que acontece com o preço dos títulos de renda fixa, os bons? Já que ele tem uma relação inversa, eles começam a cair. Então eles fazem topo primeiro que as ações. Depois continua o ciclo econômico acontecendo, o mercado antecipou que no futuro vai precisar de taxas maiores, e aí continua andando a economia e o mercado de ações ele vai antecipar um pouco o quê? A virada do ciclo econômico, que é chamado late stage, estágio avançado. Estágio avançado é quando você tem uma longa expansão econômica e aí você começa a ter sinais que a economia está abrindo o bico, ela está gerando distorções, tem pressões inflacionárias, o Banco Central está começando ou pensando em fazer um ciclo de aperto monetário e aí isso começa a impactar a precificação do mercado acionário. E aí o mercado acionário começa a abrir o bico e faz um topo nos preços também, que vai ter outro ambiente para as empresas gerarem lucro, de taxas de juros maiores, não é? A economia perdendo dinamismo. E aí vem uma outra característica interessante, commodities, elas podem fazer topo posteriormente a ações, quando a economia já está caindo, ela é mais atrasada. Então, das classes de ativo, commodities é uma das que está mais assim atrasadas na resposta ao ciclo econômico, e continua pegando lá a inflação, elas continuam lá subindo até uma hora que não dá mais, ou como você tem algumas categorias de commodities, principalmente agrícolas, que fala que a alta dos preços cura o preço que está disparando. A alta dos preços cura, ela mesma se cura. Por quê? Porque você tem um incentivo para aumentar a oferta, etc. Agora, commodities que não têm uma capacidade de ampliar a oferta rapidamente, aí essas aí tem que você fazer uma análise mais específica. Por exemplo, metais preciosos, você não consegue fazer uma análise, não é? Você não consegue aumentar a oferta de ouro e prata assim rapidamente. Enfim, isso já é outra história para a gente analisar em relação especificamente a commodities. Então vamos voltar aqui. Então o que a gente viu? A gente viu que a economia é fundamental para a gente fazer uma alocação dos recursos lá, o percentuais meta, entender o que está acontecendo na economia. A gente sabe que tem características de os bonds fazerem fundo primeiro, depois ações e commodities, depois temos o topo primeiro em bonds, temos o topo posteriormente em ações, depois em commodities. E lembrando que esse ciclo ele é uma simplificação, não é? A gente não pode levar ele de uma forma determinística, ele tem que ajudar a gente a pensar. Tá, agora anota aí, vamos à prática. O que está acontecendo na economia global? A gente está numa configuração que é uma configuração muito mais rara e desafiadora do que esse ciclo clássico dos ativos ou o próprio quadrante ali do Ray Dalio mostra. A gente está num período de estagflação. O que é o período de estagflação? É uma armadilha econômica que surge quando você tem uma situação que você está lidando com baixo crescimento e mesmo períodos de recessão e grandes ondas inflacionárias que vão se desenvolvendo. E por que isso acontece? Acontece porque durante muitos anos e anos de farra e de exagero, a oferta da economia de produtos e serviços, ela foi meio que embicando, não foi ampliando, a produtividade foi caindo, os investimentos que foram feitos não eram tão investimentos assim que paravam de pé, tinha projetos absurdos, ia dinheiro para tudo, ia dinheiro para piscina de bolinha no meio do escritório, coisas assim que realmente não se justificavam e não ampliavam a capacidade das economias, não ampliavam a tecnologia. E aí o que acontece? A gente teve ainda, num caso específico desse período de estagflação, a gente teve uma combinação muito ruim. A gente teve a pandemia, e aí com a pandemia você teve uma queda ainda na oferta de produtos e serviços das economias por conta dos lockdowns, fechamento literalmente da economia global, e ao mesmo tempo governos fazendo muitos estímulos
monetários e fiscais, ou seja, injetando muita grana na economia e por toda a economia. Esse encontro de aumento da oferta monetária brutal versus a queda do lastro de produtos e serviços desencadeou o quê? Uma grande onda inflacionária. E a gente já lidou com a primeira grande onda inflacionária. E aí o que acontece? Qual a pergunta que vocês têm que fazer agora? Agora os bancos centrais demoraram para aumentar a taxa de juros, ficaram numa negação e aí passaram a aumentar loucamente. O que está acontecendo agora? A gente está numa situação de desaceleração da inflação no mundo, que vocês estão acompanhando aí nos Estados Unidos, só que ao mesmo tempo a economia global também está caindo e caindo rápido. Só que aí vem o pulo do gato e eu quero mostrar para vocês. Os problemas da oferta na economia mundial não foram solucionados. Não foram, a produtividade não aumentou, os investimentos em infraestrutura e capacidade não aumentaram, tá lá do mesmo jeito, porque essas coisas não se resolvem no curto prazo. E aí o que acontece agora, quando a gente tem uma percepção maior de que a economia está caindo, ou seja, a economia global está caindo, o desemprego vai começar a subir, por exemplo, até mesmo nos Estados Unidos, que pressão que os governos e bancos centrais vão sofrer, pessoal? Adivinha? Para estimular a economia, mais estímulos monetários e fiscais. Mas como os problemas de oferta não foram solucionados, o que vai acontecer com a economia sendo estimulada? Ela vai bater no teto de novo. E aí vai desencadear o quê? Uma nova onda inflacionária. Essa é a armadilha da estagflação. Você no primeiro momento vê a inflação, você sai para combater ela, você derruba a inflação, mas derruba a economia. Quando derruba a economia, você parte para reanimar a economia e você acaba provocando mais inflação, porque tem um descompasso entre o que o mundo está produzindo de produtos e serviços versus a demanda sendo estimulada no curto prazo. Quer ver isso aqui na prática? Olha só, aqui a gente tem os dados reais da economia brasileira e vocês vão ver o grande desafio que tem a economia brasileira atualmente. Você tem ali a linha laranja, que é o PIB potencial, que é o crescimento de longo prazo da economia brasileira, ou seja, é quanto a economia brasileira pode produzir de produtos e serviços, ou seja, isso é restrito a quanto a gente tem de matéria-prima, quanto a gente tem de mão de obra disponível, quanto a gente tem de conhecimento e know-how para saber produzir as coisas, produtividade, ou seja, o tempo para conseguir produzir isso, a infraestrutura, os investimentos que são feitos, a capacidade instalada desta economia é medido por o chamado PIB potencial, que é essa linha aí laranja. Agora, o PIB que vocês ouvem aí no noticiário, o Brasil cresceu tanto no ano, o Brasil cresceu tanto no trimestre, é essa linha cinza, que é o chamado PIB efetivo, que ele pode ser estimulado pelo consumo das famílias e empresas, gastos do governo, pode ser por investimentos para ampliar a capacidade da economia, pelas nossas relações com o resto do mundo em termos de transações comerciais, tudo isso estimula o PIB no curto prazo. Agora, essa linha laranja, a brincadeira é outra, o buraco é muito mais embaixo. Para você fazer ela crescer, você precisa aumentar a produtividade da economia, conseguir que a economia produza mais, com menos matéria-prima, em menos tempo, tem inovações tecnológicas, tem uma melhor infraestrutura, conexão de internet, boas estradas, logística, ferrovia, portos, tudo que facilita, né, a geração de riqueza no país. Agora o outro não, essa linha cinza aí é bem fácil. Por exemplo, se você faz um crédito subsidiado de consumo para as famílias, estimula o consumo das famílias lá de uma forma artificial, mas vai sair bonito na foto no curto prazo. Ah, o PIB cresceu tanto. Qual que é o perigo aí? O perigo, e onde que vem o tal do crescimento sustentável? O crescimento sustentável só vem quando o PIB de curto prazo, essa linha cinza, ela cresce numa velocidade, ela cresce, mas o PIB potencial, a laranja, cresce numa velocidade maior e elas não se encontram. Elas sobem assim, ó. Isso é sustentável, você não bate no teto da economia. Porque se o PIB do curto prazo supera a capacidade de produção do país, o teto lá que a gente tem, o talo,
começa a gerar pressão inflacionária, começa a gerar distorções, começa a faltar a mão de obra e aí a economia entra em parafuso e vem um período recessivo. Da mesma forma, né, quando ela está abaixo, o PIB efetivo fica abaixo, você tem pressão por desemprego, ociosidade. Qual que é o grande desafio? Agora coloca um chapéu agora de ministro da Economia. O seu grande desafio é você conseguir estimular o crescimento de longo prazo, destravar isso e, ao mesmo tempo, não cair na tentação de querer estimular o PIB no curto prazo de forma que ele bata no teto, para você sair bem na fita. Só que tem pressão de calendário eleitoral, grupos de interesse, é uma situação muito complexa. Vocês viram que, por exemplo, nesse gráfico dos dados do Brasil, nos anos 2000, lá de 99 até 2007, 2008, a gente conseguia fazer a linha laranja crescer numa velocidade maior que o PIB de curto prazo. Só que aí depois descambou. Começou a linha cinza a andar por cima da laranja, tá vendo? Então a economia começou a operar muito aquecida, acima da sua capacidade instalada, gerando distorções. Aí depois veio o período recessivo, 2015, 2016, ficamos na draga, veio pandemia. Mas olha só o mais preocupante, e aí é o grande desafio da economia brasileira, que pouca gente está falando. A linha laranja, ela estabilizou. Ficou estagnada. Faz 10 anos, mais de uma década, que o nosso crescimento de longo prazo se estagnou. Isso não há precedente na economia brasileira, isso é uma armadilha terrível. E isso acontecendo no momento que o país está envelhecendo. Então, outra questão econômica também fundamental para a gente estudar grandes movimentos econômicos é a demografia. É ver se aquela população está envelhecendo. Por quê? Se ela está envelhecendo, são menos pessoas que vão estar disponíveis para trabalhar, aptas a produzir ou trabalhar. Vai pesar sistemas de saúde, de previdência. Então, a gente tem essa estagnação da economia brasileira que vem aí na última década. E por que isso é perigoso? Qualquer crescimento de curto prazo faz a gente bater no teto. Quer ver? Olha onde as linhas estão. Esse crescimento michuruca que a gente viu aí no ano passado já fez a economia bater no teto. Já, olha lá, a linha cinza no terceiro trimestre de 2022 já superou o PIB potencial. Já começamos a operar no território de distorções com crescimento medíocre. Porque como está estagnado há 10 anos, é como se, por exemplo, o PIB potencial está crescendo, a 1,5% ao ano, que é uma taxa ridícula. Qualquer crescimento no curto prazo acima disso já começa a colocar o país em território de distorções. Ainda mais agora que você está perto. Então, o que a gente já tira? Agora tira o chapéu ali de ministro da Economia e agora de economista-chefe. A gente sabe que qualquer estímulo de curto prazo na economia brasileira, como esse problema de longo prazo, do crescimento de longo prazo, está ali e não há perspectiva de melhora, porque você não está vendo nada na direção de aumento de produtividade, nada na direção de aumento, melhora da infraestrutura ainda, e até porque essas coisas levam levam anos para serem feitas, não é do dia para a noite. Então, o pessoal perguntando qual a consequência prática dessa distorção? Inflação, anomalias e distorções na própria cadeia produtiva da economia, ela começa a se quebrar e você descamba também em processos recessivos. Quer ver uma distorção prática disso? Estuda o período de 2015 e 2016 do Brasil. É exatamente o que acontece quando você roda a economia por um período longo acima da capacidade de produção dela. Então, pessoal, qualquer estímulo de curto prazo agora só vai fazer a gente ficar ainda mais distorsivo. O que a gente deveria fazer? Mas isso é impopular, isso não dá voto. É destravar o crescimento de longo prazo da economia brasileira. Essa linha laranja, pelo amor de Deus, tem que voltar a ficar ascendente e loucamente ascendente. A linha azul, que a gente está vendo aí no gráfico, é o chamado hiato do produto, que é justamente a diferença entre essas linhas. Quando ele fica no território positivo, mostra o quê? Que a economia está acima da capacidade. Quando ele fica no território negativo, a economia está abaixo. Então você vê que a economia brasileira aí tem vários momentos que ela ficou ali andando, rodando acima, por isso que ela faz o quê? O chamado voo de galinha. Só existe crescimento sustentável quando o crescimento de longo prazo está numa taxa superior àquela registrada no curto prazo. E é muito fácil estimular o PIB no curto prazo. É muito fácil.
Se eu fosse ministro da Economia e quisesse ficar bem na fita, eu ia fazer crédito subsidiado, ia fazer mil coisas, abaixar a taxa de juros na marretada e estimular a economia o quê? Para ela crescer no curto prazo loucamente. Não interessa se ela vai superar o PIB potencial, porque depois a bomba, anos depois, que caia na mão aí de alguém aí, mas vai ficar saindo assim, economia com o ministro Rittenband cresce 7% ao ano. Eu era um gênio porque eu entendia economia e sabia o que fazer e pular fora e ficar bem na fita. Só se foi isso. Tá, o pessoal tá perguntando então agora. Então, por exemplo, economia brasileira, o grande desafio. A gente tem isso então, de crescimento de longo prazo está travado, de curto prazo batendo no teto, e a economia para ser mais estimulada via gasto do governo, crédito subsidiado, a gente sabe que isso aí não vai dar bom, porque a gente está vendo concretamente qual é o mapa da economia brasileira. Então o Brasil já está plantando as sementes da próxima onda inflacionária. Então uma coisa que eu quero que vocês anotem, e que é importante, vocês estão preparados para uma nova onda inflacionária no Brasil? E depois, posteriormente, também vai ocorrer no mundo? O que vocês vão fazer para se defender disso? Que é perda de poder aquisitivo, tem que ficar esperto também com determinados ativos, tem que ver se você está exposto também a ativos reais, como é que está a sua carreira, como é que está o empreendedorismo. Amanhã é uma aula muito especial sobre carreira. Para lidar com esses períodos de inflação, anomalia e crise, a melhor forma o melhor investimento é você sendo útil à sociedade. Você sendo uma pessoa indispensável, você colecionando habilidades que são indispensáveis. Pode ter inflação, pode ter recessão, pode ter o que for. Você é indispensável e você consegue ainda manter e criar mais fontes de renda. A gente vai falar sobre isso amanhã. Agora o pessoal perguntou de outros países, tá? O que vocês acham da gente ver esse mesmo gráfico agora para a economia americana, dados reais? Quem está afim de ver isso para a economia americana? Então vamos lá. Esse gráfico aqui é o hiato do produto, que vocês já sabem que é aquela diferença entre o PIB potencial e o PIB efetivo dos Estados Unidos. Esse gráfico aí está indo de 2020 com projeções até 2032. Olha só que interessante. A economia, a linhazinha que eu demarquei aí horizontal, ela está mostrando o ponto zero. Então vocês sabem que acima disso, a economia está operando com território de distorções. Olha só a economia americana. Eu até marquei com essa área verde para vocês, para facilitar. Desde 2021, a economia americana ela ficou acima da capacidade instalada dela e a projeção é que ela fique rondando ali até 2025. Esse gráfico mostra aquilo que eu falei anteriormente para vocês no começo da live, de que o mundo ainda tem que lidar por alguns anos com problemas de oferta e que isso que faz gerar o fenômeno da estagflação. Então, em algum momento você está combatendo a inflação, em outro momento você está combatendo a queda na economia, gerando mais inflação, aí você combate a inflação, derruba a economia de novo. Quando que essa armadilha acaba? Essa armadilha só acaba quando você consegue equilibrar esse descompasso entre oferta e demanda na economia global, na economia americana, na economia brasileira. Colocar no trilho de novo o crescimento de longo prazo. Então, que os americanos o que a gente tem hoje de concreto? A gente tem uma situação que a economia americana está já desacelerando no curto prazo, ela está caindo. O mercado hoje está precificando um pouso suave, mas se você olhar indicador econômico de alta frequência, que é aquele que mede a economia em tempo real, se você olhar indicadores que antecipam o ritmo da economia, todos apontando para uma recessão. Então, no curto prazo, o alívio da inflação vem justamente porque no curto prazo volta para baixo do PIB potencial, só que o próprio Banco Central americano, ele fala, tem vários trechos dos comunicados do Banco Central americano falando que a economia americana precisa rodar abaixo do seu potencial por alguns anos. O que o cara está dizendo com isso? O cara está dizendo esse gráfico aí,
está dizendo que estamos muito perto do teto, qualquer estímulo de curto prazo faz a gente operar no território de distorções, a gente precisa rodar abaixo disso até que consiga equilibrar de novo oferta e demanda e botar nos trilhos. Só que vai explicar isso para a sociedade, para os políticos, porque é uma armadilha econômica que se criou. Então, a economia americana, o que a gente pode esperar então no curto prazo? Uma maior percepção de queda na economia, que o mercado e o próprio Banco Central americano ainda está meio que em negação. Depois eles vão vir loucamente para estimular a economia de novo, e aí como a economia está nessa distorção aí muito próxima do teto, pessoal, assim como o Brasil, o que vai acontecer? Ela vai operar acima da sua capacidade, rapidamente, e vai gerar pressões inflacionárias. Então, as sementes da próxima grande onda inflacionária justamente são os estímulos que vão vir. E essa é a crueldade da estagflação. Põe aí o chapéu de ministro da Economia. Como é que a gente vai lidar com isso? A gente assiste a inflação comendo solta? A gente assiste depois a economia sendo derrubada? Tá vendo? É uma armadilha que não tem jeito. Você tem que ser rápido para lidar com os problemas e saber que não há saída indolor. Só que o que está acontecendo? Da mesma forma que o mercado e o Banco Central americano errou com a inflação, eles estão com uma visão equivocada de precificação dos ativos em relação à queda da economia. E depois vai plantar de novo sementes da próxima onda inflacionária. E aí de novo vão ter que subir os juros e combater a inflação. Aí de novo. Quando que a gente vai saber que essa configuração da estagflação ficou para trás? Quando a gente analisar a economia com o mapa dela, vendo, resolveu os problemas de oferta, está melhorando a produtividade, como é que está o PIB potencial e o PIB efetivo. Então vocês percebam como em economia tem ferramentas, tem conhecimento de base para você avaliar. E essa linha verde aí vai até 2025 nos Estados Unidos, que é uma estimativa, isso aí vai mudando, obviamente. Mas para vocês verem o desafio do lado da oferta de produtos e serviços do mundo para os próximos anos. Sem falar as sequelas da pandemia do Covid. Muita gente deixou a força de trabalho, muita gente está lidando ainda com sequelas, não consegue trabalhar direito. Então, era isso mesmo que eu tinha. Então, resumindo. Configuração de estagflação, lidamos com a primeira grande onda inflacionária, estamos lidando agora com uma queda nas economias e uma recessão, sabemos que isso vai pressionar a volta de estímulos monetários e fiscais. Monetários é quando a gente está falando do Banco Central injetando dinheiro e abaixando juros, fiscais a gente está falando do governo fazendo pacotes, aumentando gastos e coisas desse tipo, e isso planta sementes da próxima onda inflacionária. Por quê? Porque a oferta do mundo... O mundo ainda lida com problemas de oferta, não consegue produzir mais produtos e serviços, temos problemas de produtividade, temos problemas de infraestrutura, que é outra coisa também muito legal, anota aí, isso aí também é fundamental e que vai fazer vocês entenderem como o mundo também tem um desafio de conseguir produzir mais, gerar mais riqueza. O mundo até mais ou menos 2008, 2019, ele estava mais conectado, ele é um mundo cooperativo. Você tinha cadeias de produção mundiais muito bem delimitadas. Por exemplo, Estados Unidos conectado, por exemplo, à China para produzir lá produtos e serviços. Você tinha um grande hub na Europa liderado pela Alemanha. Na Ásia você tinha um grande hub formado pela China, Japão e Coreia do Sul. O próprio hub americano, além de conexão com a China, tinha conexão com o México, Canadá. E aí o que acontece aí? O mundo começou a entrar numa draga e começou a se estranhar. E aí a gente tem um fenômeno, anota aí, chamado desglobalização. Desglobalização. Que é um mundo mais fechado, é um mundo que não está mais tão cooperativo, essas cadeias de produção começam a se quebrar, e aí como é que faz? A cooperação, a geração de riqueza precisa desse jogo de soma positiva. Precisa dessa cooperação. E aí começa a ter conflitos geopolíticos, Rússia, Ucrânia, aí começa a ficar Rússia, China, alguns países árabes se estranhando com os Estados Unidos, outros países da Europa.
Então, os desafios enormes aí, desglobalização já é um fenômeno de grandes ondas econômicas, então já vai além assim até da própria alocação de ativos puramente, mas é importante acompanhar. Por exemplo, o último período de desglobalização do mundo, anota aí, ele aconteceu de 1929, quando tem a quebra da Bolsa Americana, depois vem a Grande Depressão, vem a Segunda Guerra Mundial, e ele só termina lá no final da última estagflação, 1979. Então, de 29 a 79, você tem ali mais ou menos um período de desglobalização, de tensão, Guerra Fria, confusão, etc. Começa a melhorar a partir de 79. Você tem depois uma coisa que coloca o mundo numa rota de crescimento absurda, que foi o surgimento da internet, tá? A internet lá nos anos 90, ela planta uma semente importantíssima, que faz a economia bombar. Então você coloca ali, final dos anos 80, anos 90, até 2008, você teve um período absurdo chamado globalização. Período de cooperação, geração de riqueza e também veio exageros, não é? Projetos que não param de pé, piscina de bolinha no escritório e outras coisas mais. Aí começa a ficar um pouco esquisito. 2008 tem a crise global, os países começam já a ficar mais protecionistas, começam a se estranhar. Aí a partir dos anos 2010, 2016, começa a ter uma tensão comercial, principalmente entre Estados Unidos e China, começa a se ampliar em 2018 isso. Depois vem a pandemia também meio que quebra laços, não é, econômicos entre os países, e aí começa tensões com guerra. Aí você tem uma escalada de conflito Ucrânia e Rússia, que dá uma pá de cal de uma vez. Tem uma outra tensão também, que é a China e Taiwan, que envolve também o mundo. E aí, quando o mundo não está cooperativo, como colocaram aí, o mundo começa a se estranhar e começa a ter Guerra Fria, protecionismo, o mundo deixa de cooperar. E aí, por que isso? E aí o problema de oferta do mundo, que eu dei toda essa volta, mas para falar desse fenômeno tão importante chamado desglobalização, que aí complica. Pessoal perguntando como calcula o PIB potencial, tem várias formas de cálculos, não é um cálculo trivial, mas por uma série de métricas e estimativas da própria produção e capacidade do país, você faz uma série de estimativas. Então não é um cálculo exato, não é um cálculo determinístico, mas é um cálculo que você pode calcular de várias formas. Como é que eu gosto de olhar o PIB potencial? Calcular ele de todas as formas possíveis e inimagináveis e ver lá um intervalo, trabalhar por intervalos, e aí você consegue ter uma visão bem bacana. Esses cálculos que são do IBRE, que eu botei para vocês, da FGV, chegam muito próximos desse intervalo que eu falei para vocês, por isso que eu compartilhei com vocês e é bem bacana. O pessoal perguntando de commodities. Commodities, pessoal, assim como o mundo tem problemas de oferta de produtos e serviços, no geral, commodities também tem um problema claro de oferta por conta de uma agenda verde que foi feita do tipo, vamos fazer uma transição brusca de energia e se você produzir carvão ou não sei o que lá, é pecado e acabou, não pode, vamos fechar, vamos acabar com isso. E muitos anos sem investimentos também em ampliação. Então, o mundo, no geral, em commodities, ele ficou com uma produção, uma década aí estagnada também. Por isso que qualquer reanimadinha da economia, as commodities tendem a disparar. Elas tendem, as mais sensíveis à economia, ainda a sofrer um pouco por conta da recessão global que está se aproximando, mas com os estímulos monetários e fiscais tendo efeitos, vocês viram lá no ciclo clássico dos ativos, isso tendo efeito, a tendência é a gente ver outras grandes ondas de valorização das commodities. É bom para o Brasil? É. Só que se o Brasil não fizer a lição de casa internamente, vai ser mais um voo de galinha, mais um voo de desperdício. Que, como a gente viu, né? A gente teve aí um boom de commodities aí mais recente também, meio que a gente desperdiçou mais uma vez. A gente também tem que diversificar a nossa estrutura produtiva, né? O Brasil tinha que ser um país que, no meio da desglobalização, ele tivesse uma visão de ter um ambiente de negócios tão irresistível, mas tão irresistível, ter relações internacionais tão irresistíveis, de atrair as melhores mentes e empresas do planeta para cá, estimular os empreendedores internos também a
estarem produzindo inovações aqui em paz, sem estarem sufocados por burocracia, por tributos, por aumento de carga tributária, por instabilidade política, instabilidade econômica. Então, a gente estaria com uma grande chance, uma chance maravilhosa de sair na frente do mundo, enquanto o mundo ia ficar se estranhando, brigando e lidando com isso, só que a gente, infelizmente, não está indo nessa rota, né? A gente tem que olhar duas variáveis para saber que se vai destravar o crescimento de longo prazo do Brasil, que é ganhos de produtividade, são dados concretos para a gente olhar, e nível de investimento na economia. Investimento, a gente está falando de tudo que aumenta a capacidade instalada da economia, melhor infraestrutura, a conexão. Como falando, até problemas de segurança, isso é muito relevante. Quando você tem problemas de segurança, você tem problemas também de descredibilidade de instituições, quando as pessoas perdem a fé nas instituições, quando as pessoas também, você tem uma corrupção também enraizada na sociedade, as pessoas passam a desconfiar uma das outras. Ao desconfiar uma das outras, deixam de cooperar. Ao deixarem de cooperar, você não tem mais o jogo de soma positiva de geração de riqueza. Então é isso, pessoal. Eu acho que são esses pontos principais. A gente viu, então, recapitulando aí, a gente viu os pontos importantes para olhar a importância e o peso da economia na sua avaliação e alocação de investimentos. A gente viu também o ciclo clássico dos ativos e a gente viu também uma análise prática da situação da economia global, a armadilha que estamos da estagflação, a armadilha que o Brasil está há 10 anos, não é só da estagflação, de um crescimento de longo prazo travado. Eu acho que são informações extremamente relevantes e que fazem toda a diferença na hora de você avaliar os cenários. Isso é só um aperitivo e assim como ontem o assunto de gestão de portfólios é extremamente apaixonante, o assunto de economia também é extremamente apaixonante. Eu sonho com um dia que todo mundo tenha esse conhecimento de base, principalmente os jovens, que eles estejam aí debruçados na situação do país, estudando os dados, opinando. Então, pessoal, amanhã tem uma aula muito especial, que é uma aula sobre como criar fontes de renda, sobre geração de riqueza, sobre empreendedorismo, porque é a sua carreira, é o seu negócio que gera a sua riqueza, o mercado financeiro e os investimentos estão aqui para multiplicar isso, preservar e multiplicar isso. Então, mais uma vez, aí agradecer a presença de todos, né? Um bom dia, muito obrigado por vocês tomarem café da manhã comigo. Fica aí a reflexão, daqui a pouquinho eu faço um post e vocês comentam lá também quais insights vocês acharam mais interessantes no dia de hoje. Daqui a pouquinho também eu vou terminar de ler todos os comentários do sorteio lá do concurso cultural para fazer a final no Instagram. Grande abraço para todo mundo, valeu pessoal e até a próxima. Valeu pessoal!